Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 16. Romanos 16. A partir do versículo 3, Romanos 16, a partir do versículo 3. Que diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos também uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Gente, que lista, que nomes também, né? Como é que é? Trifosa, como é que? Trifena e Trifosa, olha só, né? Urbano, uns nomes assim, diferentes, né? Toda vez que a gente lê uma genealogia da Bíblia, tem assim uns nomes meio diferentes. E pode parecer que uma lista como essa, uma lista de 26 nomes, não traz lições importantes para nós, mas traz sim. Não se engane. Nós temos muito a aprender com essa lista aqui. Paulo, ele acrescenta não somente um elogio, mas ele destaca algumas características nesses irmãos que foram grande suporte para que a mensagem do Evangelho pudesse permear a Europa naquele tempo. Ele fala a respeito de Priscila e Áquila, por exemplo. Essa família, ela tem algumas marcas, né, que são muito preciosas. Por exemplo, dessas 26 pessoas que foram saudadas aqui por Paulo, 9 são mulheres. São pessoas pobres, são pessoas ricas, eram escravos, eram livres, e todos eles estavam juntos ali naquela igreja nascente que florescia a partir do Evangelho.
Essas pessoas eram judeus, mas eram também gentios, ou seja, pessoas que não eram de nascimento como judaicas, mas eram fora do judaísmo e que tinham o seu lugar. Existiam pessoas aqui que eram da corte imperial, você sabia? Mas existiam aqui pessoas que eram também extremamente pobres e que praticamente não tinham nada. Pessoas que ouviram de Jesus. Havia nessa igreja uma unidade nessa diversidade. Igreja é assim. Pessoas distintas que caminham juntas, porque há sobre nós um só Deus e Pai que está em todos, age por meio de todos, uma só fé, um só batismo. Todos nós fomos lavados e remidos pelo mesmo sangue, o sangue do Cordeiro. Eu ouvi o reverendo Hernandes pregando sobre um texto e ele disse assim: a igreja é o único lugar do mundo em que o maior empresário da cidade carrega bancos para que um chaveiro, um pintor, um porteiro possa se sentar. Isso é igreja. Igreja do Senhor Jesus. Na igreja não existem distintivos. Todos nós somos chamados a servir. Todos nós estamos envolvidos com o serviço, porque Cristo, sendo o Filho de Deus, abriu mão da sua glória, desceu e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e Ele mesmo diz que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Paulo, ele usa aqui uma linguagem que é muito particular. Ele chama essas 26 pessoas de irmãos. Irmãos queridos. Por exemplo, Priscila e Áquila eram cooperadores de Paulo, você vê aí no versículo 3. Assim como Urbano. Maria muito trabalhou pela igreja e Trifena e Trifosa trabalharam no Senhor. Essas pessoas, elas tinham as mãos dispostas para o trabalho. Eram pessoas que não queriam ser servidas, mas queriam de alguma maneira contribuir. Irmãos, quando eu olho um texto como esse, eu fico imaginando se o apóstolo Paulo tivesse passado um mês na nossa igreja. Que carta ele escreveria? O que ele falaria a nosso respeito? E eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas que têm estado no meu coração. Eu tenho a impressão que muitas vezes o nosso grande desejo é sermos servidos. Vou dar um exemplo. Alguns domingos eu falei aqui na igreja: irmãos, a gente quer fazer um conselho missionário aqui na nossa igreja. Se você tem desejo de participar, me procure. Eu vou te dizer, sabe quantas pessoas me procuraram? Nenhuma. Outro dia eu disse assim: irmãos, olha, eu já tenho uma lista comigo, tal, mas sei que existem pessoas que frequentam a igreja há muito tempo e que ainda não se tornaram membros da igreja e que já entenderam que esse é o lugar que o Senhor as colocou. Se você deseja se tornar membro da igreja, participar de maneira mais efetiva, me procure. Sabe quantas pessoas me procuraram? Nenhuma. Eu fico olhando os homens da igreja, os diáconos que a gente tem. A gente tem uma junta diaconal pequena. Eles precisam se desdobrar, fazer muita coisa. E eu me pergunto por quê que eles precisam se desdobrar tanto. Porque às vezes as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. Houve um domingo que eu cheguei aqui na igreja
E o banheiro dos homens estava um caos à noite. E nós temos uma funcionária que nós pagamos para fazer a limpeza. Mas me dá a impressão de que as pessoas aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, elas não têm proatividade. Elas querem ser servidas. Elas querem deitar em berço esplêndido, encontrar um lugar onde elas serão abençoadas, serão renovadas, mas elas não querem abençoar. Elas não querem trabalhar pela renovação, pelo cuidado do Senhor a outros irmãos. E isso me preocupa como pastor, porque isso demonstra algo muito sério. Nós estamos preocupados muitas vezes com o nosso próprio umbigo. E isso não é uma marca de uma igreja saudável. Nós não fomos chamados para sermos servidos. Nós fomos chamados para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. É igual a pessoa que não evangeliza, a pessoa que não compartilha do amor de Cristo. Quem não evangeliza vira campo missionário. E é a mesma coisa com um cristão que não serve. Um cristão que não tem alegria em servir, alegria em participar daquilo que Deus está fazendo, alegria em acolher, alegria em abençoar, alegria em ajudar. Irmãos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Não há cristianismo, não há vida com Deus dentro de uma zona de conforto. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados a sermos instrumentos nas mãos de Deus. Entenda uma coisa, eu e você, e eu já falei isso aqui diversas vezes, nós jamais vamos converter ninguém. Nós jamais seremos por nós mesmos bênçãos na vida de outros, a não ser que Deus use a nossa vida. Mas para que Deus use a nossa vida, sabe o que acontece, irmãos? Olhe aqui para a palavra. Eu não quero que você olhe para mim, quero que você olhe para a palavra. Para que a gente seja uma bênção na vida dos outros, a gente precisa se colocar nas mãos de Deus. A gente precisa falar assim: Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu sou tão grato por aquilo que o Senhor fez. Eu sou tão grato porque o Senhor me ama, que eu quero servir ao Senhor. E naquilo que eu me proponho a fazer, Deus coloca a sua mão. E a bênção do Senhor alcança outras pessoas. Todos nós, vou repetir, todos nós aqui já fomos servidos por algum cristão que colocou a sua vida nas mãos de Deus, e Deus usou essa pessoa. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria. Você conhece o seu dia de amanhã? Não, eu não conheço. Pode ser que amanhã Deus me chame. Pode ser que amanhã o Senhor te chame. Só que hoje é o dia que o Senhor nos dá. E muitas pessoas têm desperdiçado a sua vida, olhando apenas para as suas próprias demandas, olhando apenas para as suas próprias preocupações, e não querendo participar daquilo que Deus está fazendo. Você se lembra daquilo que Jesus ensinou aos discípulos no Sermão da Montanha? Jesus disse: não andeis preocupados com o dia de amanhã. O amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. Quanto a vocês, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda, quando o meu coração está no Senhor, quando eu busco a vontade do Senhor, quando eu quero me envolver com aquilo que Deus está fazendo, quando eu quero participar daquilo que o Senhor está realizando, sabe o que acontece? Deus cuida da minha vida. Deus cuida do meu coração.
Foi essa experiência que esses irmãos aqui tiveram. Paulo, ele fala de Epêneto, ele diz que esse irmão era um homem querido. Ele ressalta que Andrônico e Júnias eram notáveis entre os apóstolos pelo que faziam. Ele destaca, por exemplo, esse homem chamado Amplíato, que era um grande amigo e um grande companheiro, alguém que estava com ele na caminhada pela evangelização. Ele diz que Pérside era uma pessoa muito estimada pelo serviço que ofertava, e ele diz que Rufo é eleito no Senhor, e que a sua mãe, a mãe de Rufo, era também como se fosse uma mãe para ele. Em especial, Rufo e a sua mãe, que não tem nome, eram pessoas muito distintas. Eram pessoas que caminhavam meio que num anonimato. Rufo era possivelmente, segundo alguns estudiosos bíblicos, irmão de Simão Cirineu, que foi o homem que carregou a cruz de Jesus. A sua mãe, embora uma mulher que não tem nome, não é mencionada pelo nome, ela foi, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, como que uma mãe para ele. Gente simples, que servia ao Senhor, que não desperdiçou a sua vida, não desperdiçaram suas vidas, olhando apenas para si mesmos, mas que se doaram. Eu quero que você entenda que o evangelho que chegou a nós, ele é fruto de homens e mulheres que no passado se doaram. E eu fico pensando, imaginando o que nós deixaremos para as gerações futuras. Se nós formos olhar para o nível de envolvimento que nós temos, o nível de engajamento que nós temos, a fé que nós cultivamos, que legado nós deixaremos para as próximas gerações? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Uma das melhores coisas é quando a gente vai à igreja e a palavra nos confronta e nos chama a sairmos de uma zona de conforto. Porque isso demonstra o profundo amor que Deus tem por nós. Deus nos ama tanto, 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 que Ele nos convida a participarmos daquilo que Ele está realizando. E eu preciso dizer e explicar isso para você. A obra mais relevante que você pode participar nesse mundo é a obra que Deus te chama a fazer. Porque a obra que Deus te chama a fazer tem o poder de levar uma pessoa para a eternidade. Você consegue entender isso? Nenhum outro trabalho nesse mundo é capaz de fazer isso. Mas sabe qual é o grande problema hoje? As pessoas estão mais preocupadas com o eu, com seus bens, com suas riquezas, com suas posses, com seus problemas. Eu desafio você a me dizer, você já foi em um ofício fúnebre em que atrás do cortejo, em que atrás do caixão estava um caminhão de mudanças? Desafio você a me dizer, já vi isso. Não. Sabe por quê? Que nunca vai existir um caminhão de mudanças atrás de um caixão? É porque eu e você, nós nunca levaremos daqui aquilo que nós conquistamos o dia que o Senhor nos chamar. Tudo vai ficar aqui. Mas sabe o que é mais interessante? É que muitas vezes a gente está tão apegado às coisas que a gente não tem o coração para se envolver naquilo que Deus graciosamente nos chama a fazermos. Meu irmão, minha irmã, não desperdice sua vida. Hoje o Senhor Jesus chama a mim e a você a nos envolvermos com aquilo que Ele está realizando. Hoje o Senhor Jesus convida a mim e a você a andarmos pela fé,
a vivermos pela fé. Afinal, o justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé na vida? Não. Tem até uma música, né? Tem até um ditado popular. Fé na vida. Meu irmão, não tenha fé na vida nunca. Você não tem que ter fé na vida. Você tem que ter fé em Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Porque às vezes as pessoas elas adotam para si alguns slogans que são muito preocupantes. A gente não tem que colocar a nossa fé em outra coisa, a não ser em Jesus. Porque se eu coloco fé na vida, eu coloco fé nos meus bens, eu coloco fé na minha conta bancária, eu coloco a minha fé nos homens. Eu não tenho que colocar a minha fé na vida, eu tenho que colocar o meu coração em Cristo. Eu tenho que ter uma vida centrada em Jesus. E quando eu tenho um coração centrado em Jesus, eu posso passar pelo olho de um furacão. Eu posso perder tudo, como Jó perdeu. Mas eu caminho firmado naquele que é poderoso para fazer novas todas as coisas. Aonde está o seu coração? Nos seus problemas, nos seus desafios, naquilo que está faltando? Não olhe para isso. Eu sei, essas coisas têm o seu lugar. Eu sei, muitas vezes nós nos preocupamos demasiadamente com isso. É verdade, mas olha o convite do Senhor para mim e para você. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo nos será acrescentado. Vamos caminhar pela fé, porque o justo caminhará pela fé. Vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos nos envolver com alegria, com aquilo que o Pai nos chama a nos envolver. Eu e você somos igreja do Senhor Jesus. E aquilo que Ele nos convida a fazer tem o poder de levar homens e mulheres para o céu. Nós falamos, nós apresentamos Jesus, o Salvador, aquele que leva homens e mulheres para o céu. Quem, se não eu e você, que são os portadores dessa mensagem? Nós somos chamados a isso. E Deus, sobre a nossa vida e sobre as nossas palavras, colocará a sua mão, a sua bênção. E é por isso que ao longo dos séculos a Igreja de Cristo tem caminhado, levando a mensagem do Evangelho a tantos e tantos e tantos homens e mulheres. E eu e você, o Israel de Deus, somos convidados a, apegados com Cristo, caminharmos pela fé. Deus te chama ao serviço. Talvez você diga assim: pastor, não sei o que eu posso fazer. Vou terminar aqui contando a história para você. Certa vez os discípulos estavam com Jesus e uma grande multidão. Os discípulos falaram assim: mestre, manda esse povo embora. Está ficando de noite. Eles não têm o que comer. E Jesus olhou para os discípulos e disse algo que ele fala para mim e para você: dai-lhes vós mesmos de comer. Em outras palavras, Jesus disse: a responsabilidade é de vocês. E os discípulos começaram a correr atrás e viram um garotinho que estava voltando para casa com 5 pães e 2 peixes. Aí até um dos discípulos diz assim: mas o que é isso para uma grande multidão? Verdade, né? O que é isso? A questão não é o que eu ou você temos a oferecer. A questão é aonde, nas mãos de quem nós temos colocado a nossa vida e o nosso coração. 5 pães e 2 peixes na minha mão não serve para muita coisa, mas nas mãos de Jesus
alimentou uma multidão. O que você tem a oferecer? E nas mãos de quem você tem colocado a sua vida? Coloque a sua vida nas mãos de Jesus e seja uma bênção. Que o Senhor te fortaleça. Vamos juntos caminhar pela fé. Vamos juntos ser igreja do Senhor Jesus. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Fazer o nome de Jesus mais e mais conhecido. Enquanto nós buscamos o reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Que o Senhor te abençoe. Vamos ficar todos de pé. Eu quero orar com você. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado, Pai, porque não há nada que foge do teu controle, que foge do teu cuidado. Senhor, nós estamos aqui como teus filhos nessa manhã, dizendo: toma a nossa vida, Pai. Nos usa, nos leva, nos capacita. Nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Nós queremos ser uma bênção aonde quer que o Senhor nos colocar. Nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, na nossa família, em muitos e muitos corações. Senhor, aqui estamos nós, Pai, teus filhos. Nós somos do Senhor. Nós somos teus filhos. E nós queremos aprender com o Senhor. Nós queremos viver pela fé. Nós queremos caminhar pela fé. Nós não queremos olhar, Pai, para aquilo que está faltando, mas nós queremos ter os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ó Deus, levanta aqui, Senhor, na tua igreja, gente profundamente comprometida com o Senhor. Gente que possa dizer assim: Senhor Jesus, o meu coração é teu, a minha vida é tua, tudo que tenho, tudo que sou é do Senhor. Ó Deus, às vezes a gente guarda tantas coisas, parece que o nosso coração tem algumas salas que tem cadeados e estão fechados, trancados a 7 chaves. Ó Deus, que Cristo entre, porque nessa manhã Ele bate a porta. Que o Senhor Jesus entre, ceie conosco, habite em nós, trazendo luz aonde há trevas, trazendo paz onde há conflito, trazendo alegria onde há choro, trazendo renovo aonde não há mais esperança. Ó Deus, leva-nos na direção da tua vontade, Pai, na direção que o Senhor mesmo preparou para nós. Senhor, nós não queremos viver ensimesmados, nós queremos viver firmados na rocha que é Cristo. E por mais que o vento bata, por mais que venham as fortes ondas, nós permaneceremos, porque estamos firmados na rocha que é Jesus. Fortalece a tua igreja, coloca sonhos no coração dos teus filhos, mas renova o ânimo e a disposição de caminhar pela fé. Caminhar pela fé, Pai, é o que nós queremos. Faz isso, vem lapidar o nosso coração, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.